Graça e paz, igreja. Amém. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, com os irmãos. É um privilégio. Uma igreja, como diz o pastor Fernando, é aconchegante, gostosa. Parece que a gente está aqui já membro há muito tempo, né? Mas que os irmãos continuam nessa leveza em receber. Eu sei que é uma coisa que vem de muito tempo, então nos significa vontade. Então vamos orar? Queria pedir a igreja colocar de pé. Senhor Deus, nós te damos graça nesse momento, Deus, no momento da palavra, nós te pedimos que, em nome de Jesus, usa a tua serva com grande poder, com a tua palavra, Senhor Deus, que nosso coração possa estar aberto a receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que possa ser um campo fértil, um campo, Deus, que possa receber a tua palavra e ela frutificar no nosso coração. Nós te louvamos pela vida dela, te pedimos que nos abençoe e abençoe ela de uma forma especial nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Todo mundo na paz do Senhor, né? Para não tirar a paz dos outros. Quando a gente tem a paz do Senhor, a gente não tira a paz de ninguém, né? É bom demais pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor seja realmente a paz da minha vida, do meu coração. Estou muito feliz, gente. Quando o pastor entrou em contato de novo e falou, vocês vão ter que estar aqui. Eu falei, glória a Deus, que bênção. Como o Áquila disse, a gente já se sente em casa. Eu sou assim, gente, é só a primeira vez, eu fico assim meio ressabiada, depois eu tomo conta, né? E eu fico muito feliz, porque assim, em todo lugar que a gente tem ido, o Senhor tem nos apresentado servos, assim, que nos acolhem, que nos abraçam. Afinal de contas, fazemos parte da mesma família, né? Não podia ser diferente. E aqui, especialmente, a gente tem recebido esse amor, esse aconchego, né? Esse zelo. E é muito bom. A gente sai lá dos braços do nosso pastor e recebe o abraço do pastor daqui. Que coisa boa. Muito obrigada, viu, irmãos, por esse amor. Aquela estava me lembrando ali, hoje é o meu último compromisso do ano, né? A partir de segunda-feira eu vou dar uma descansada na cabeça, nas pernas, fortalecer o corpo e o espírito, porque a caminhada esse ano foi, sabe, pesada, mas aquele peso, como o Senhor fala assim, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Mas como eu não estava preparada, então foi assim bem puxado. Foi intenso, mas foi assim de uma especialidade tão grande. Eu tive tantas experiências com o Senhor durante essas andanças desse ano, e Ele estava me lembrando que eu comecei essa andança esse ano aqui em Conquista, na Igreja Batista do Calvário, né? O pastor André. Comecei lá e estou terminando aqui, em Conquista. Que coisa boa! A cidade tem me abençoado, voltei aqui algumas vezes. E para a glória do Senhor Jesus, nós vamos finalizar hoje bendizendo ao Senhor por tudo que Ele faz. Estar aqui é fruto da promessa do Senhor, viu, irmãos? É fruto de promessa do Senhor. Há muitos anos atrás, o Senhor me prometeu, eu era adolescente, nem namorava a Áquila, que Ele me levaria a muitos lugares. Né? E eu estava me lembrando, semana retrasada, eu estava em Monte Carmelo, lá perto de Uberlândia, e eu me lembrando que eu fiz uma oração para o Senhor, assim, há algum tempo atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, falei, Senhor, que dia que vai ser isso? Porque eu já estou ficando velha, eu não vou dar conta de fazer aquilo que o Senhor me prometeu há anos atrás de fazer, de sair e tal, né? E olha só, eu reclamando com o Senhor que dia que seria, porque eu não daria conta, né? E quem vê a gente fazendo isso hoje, este ano, eu conto isso em todos os lugares. Não sabe, eu tenho 48 anos de idade, mas há 47 anos o Senhor vem me preparando lá bem escondidinha no meu canto, sem ninguém saber, sem ninguém ver, sem ninguém perceber, vivendo as experiências com o Senhor, passando o que eu tinha que passar e ainda passo, né, para que o Senhor me preparasse para estar nessa peleja hoje aqui. E como as pessoas sempre me perguntam, vai para onde esse ano? Para onde o Senhor quiser me levar, eu estou pronta para ir, né? Eu falo que esse ministério é urgente, o nosso ministério, o nosso chamado é urgente, irmãos, não há nada mais urgente
do que o chamado que nós temos na nossa vida. Não há nada mais urgente do que pregar a palavra do Senhor, do que trazer outras pessoas ao reino, começando da nossa casa. A urgência começa lá. E depois fora dos portões da nossa casa. É trazer gente para o reino, porque como nós cantamos, brevemente o Senhor Jesus Cristo vem. E como nós nos apresentaremos a Ele? Que nós não estejamos com as nossas mãos vazias, mas que nós cumpramos com fidelidade, com alegria, com o nosso coração inteiro, integridade, o chamado que o Senhor nos outorgou. Todos nós temos o mesmo chamado, servir a Cristo, proclamar o seu reino e trazer outras pessoas para participar desse reino. Todo mundo tem esse mesmo chamado. Agora, a forma como você vai fazer isso, você só vai descobrir à medida que você vai trabalhando para o Senhor. À medida que você se dispõe a estar no serviço do reino do Senhor, você vai descobrindo aquilo que é mais fácil para você, aquilo que você tem mais sensibilidade para fazer, aquilo que você tem mais facilidade. O Senhor vai nos mostrando isso, mas nunca esteja parado no serviço do reino. Esteja sempre disposto a estar trabalhando, a se movimentar, a se doar. Nós não fomos chamados simplesmente para receber do Senhor. A vida cristã não é só receber coisas do Senhor, mas é o quanto eu me dou ao Senhor que me chamou. Que nós tenhamos isso no nosso coração. Amém? E a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, estava lendo ali, antes de vir para cá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, vem nos dizendo textos maravilhosos, exortando os irmãos, a igreja, mas nos ensinando assim que mutuamente nós devemos orar uns pelos outros e também mutuamente nos edificarmos. Que nós consigamos edificar uns aos outros. E o que é essa edificação que a Bíblia nos ensina? É fazer com que o outro também cresça. Eu vou crescer, mas eu também quero que o irmão cresça. Meu irmão vai crescer, que ele tem o mesmo desejo que eu também cresça. E assim toda a igreja avança, sendo edificada cada vez mais perto do Senhor Jesus, aquele que nos chamou. Então, tome essa palavra como sendo uma edificação para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida também. Amém? O texto que nós vamos compartilhar está em 1 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20. É muito conhecido dos irmãos. É um texto que, se todo mundo quiser contar a história aqui, saberá contar muito facilmente. Mas eu me propus diante do Senhor que nessas últimas ministrações que eu faria, eu entregaria esta palavra, porque eu penso que é uma palavra urgente para a nossa vida, para a vida da igreja. 2 Reis, capítulo 20, verso 1 apenas. Amém? Pode permanecer assentado, meu irmão. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou muito doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai se recuperar. Amém? Senhor, diante da tua palavra nós estamos, ela é viva, ela é eficaz, ela corta a nossa alma e traz alegria ao nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo, que o nosso coração esteja sensível aquilo que o Senhor tem para nos falar. É assim que nós pedimos, que saiamos daqui transformados, revigorados, sustentados pelo poder da Tua palavra, que é o nosso restaurante. Muito obrigada, assim nós te bendizemos. Os irmãos sabem muito bem que o rei Ezequias, ele começa a governar quando o reino de Judá, quando ele tinha 25 anos de idade, e ele governa por 29 anos. Ele, durante esse tempo que ele governou, ele fez com que o reino fosse muito próspero, ele adquiriu muitas riquezas, ele transformou esse reino num poderoso exército, um povo que realmente servia a Deus. Ele fez reformas importantíssimas e experimentou um grande avivamento naquele tempo. A Bíblia chega a dizer que antes dele não houve igual e que depois dele também não haveria. Que coisa maravilhosa, né? Seu pai, o Acaz, também o rei, foi um dos mais perversos da história. Olha que contradição. O pai do Ezequias, um dos mais perversos, ele infestou Jerusalém de idolatria. E apesar do péssimo exemplo que ele tinha em casa, ele decidiu, fala comigo,
Decidiu. Todo dia a gente decide uma coisa na nossa vida. Vocês sabem disso, né? Todo dia. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo que você faz é uma decisão. Tudo. Você decide se você vai levantar da cama, você decide se você vai lavar seu rosto, você decide se você quer escovar os dentes, você decide se você vai trabalhar. A gente é obrigada a ir, mas acaba sendo uma decisão, porque eu posso muito bem inventar desculpa, hoje eu não vou não. E decidi não ir. Eu decido muita coisa na nossa vida e o Ezequias, nessa situação, ele decidiu não seguir o exemplo do pai dele. Nós, como cristãos, meninos e meninas, os irmãos que estão aqui, crianças, se porventura estiverem aqui, adolescentes, jovens, nós só temos duas formas de viver a nossa vida cristã nesse mundo. Duas apenas. Ou você influencia ou você é influenciado. Não existe um meio termo. Em que ramo você está? Em que turma que você está? A turma que influencia ou a turma que é influenciada? Esses dias a gente viu na TV aí uma operação que a polícia fez lá no Rio de Janeiro, né? Em que ceifou a vida de muitos que estavam na vida torta por aí. E eu parei para poder ouvir os depoimentos de muitas mães, daqueles meninos que se foram e outras e meninas também. Eu parei para ouvir exemplos os depoimentos de algumas mães, e entre elas, algumas mães que eram cristãs. E uma delas foi para a televisão e disse assim: que bom que o Senhor tirou a vida dele. O que eu pude ensinar, eu ensinei em casa. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Ele escolheu viver essa vida. E se o Senhor tirou a vida dele hoje, que bom, porque está impedindo que ele tire a vida de outras pessoas. Não adianta a gente falar que os maus exemplos, a gente sabe, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, mas isso não deve ser um texto válido para o servo de Deus. Nunca. Nós precisamos entender que aonde nós chegarmos, onde nós estivermos, o clima precisa mudar. Sabe como é que tem que ser a nossa vida quando a gente chega em algum lugar? Não sei se já aconteceu com você, mas quando as pessoas te conhecem, você chega num determinado lugar que tem pessoas não crentes, estão numa conversinha, no bate-papo diferente daquilo que você gosta. Mas quando a pessoa te conhece, quando você chega, o que eles falam? Bora mudar de assunto, fulano de tal não gosta disso não. Precisa ser exatamente assim que as pessoas precisam te ver lá fora. Quando você chegar no ambiente, o ambiente precisa se transformar por sua causa. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque dificilmente a gente tem visto hoje em dia isso. Nós estamos preferindo nos adaptar ao ambiente para não tirar as pessoas do comodismo, da situação cômoda delas. Para não tirar a pessoa do habitat natural delas. Ah, eu sou uma pessoa estranha aqui, então eu preciso me comportar como eles, para que eles não se sintam fora do lugar deles. Quando, na verdade, a gente precisa chegar e falar assim, ó, chegou um servo de Deus aqui, agora tudo tem que mudar. Nós estamos encontrando essa dificuldade. Na verdade, nós estamos achando que nós não cabemos em muitos lugares ultimamente. Esse lugar não é para mim, esse lugar não é meu, quando nós deveríamos invadir muitos lugares para a pregação do Evangelho. E por conta desse nosso pensamento, o mundo tem... Sabe o que está acontecendo? Eu digo isso sempre onde eu vou, que o inimigo ele não tem interesse nenhum em tirar o povo da igreja. Nenhum. Ele já mudou a tática. Isso aí era antigamente, que ele chegava a fazer aquela algazarra dentro da igreja, o povo ia tudo embora, ficava o pastor sofrendo, porque os membros foram embora, se desviaram, saíram dos pés do Senhor. Hoje ele mudou a tática, ele não quer tirar ninguém da igreja, ele quer que o povo fique desviado aqui dentro. Ele deixa o povo respirando, te dá uma família, te dá uma igreja para participar, porque é diferente de pertencer. Ele te dá uma igreja, ele te dá um pastor que fica te olhando, te dá filhos, te dá uma família, te dá um emprego, mas há muito tempo tirou de você o sentido da vida cristã. É simplesmente para que você tenha um lugar para ir. É simplesmente porque a sua consciência fique um pouco mais tranquila quando chegar no domingo e você falar assim, eu vou à igreja.
Ele está usando essa tática e que bom que nós já descobrimos. Agora nós não vamos permitir que ele haja mais. Estar na igreja e não pertencer a ela. Por que eu estou falando isso? Justamente por conta da vida do Ezequias. Eu amo quando eu leio na palavra de Deus que ele resolveu não seguir o exemplo do pai dele. Aos 39 anos, ele passou por 2 gravíssimos problemas na vida dele. Primeiro, um problema de ordem nacional, porque o exército, o poderoso exército da Síria, estava vindo contra o reino. E segundo, ele enfrenta um problema de ordem pessoal. Ele estava enfrentando uma doença, uma úlcera, que para aquele tempo era uma doença incurável. E nesse contexto, Deus envia o profeta Isaías até o Ezequias, não para dar um conselho a ele, mas para dar uma ordem. Sabe também o que eu aprendo muito com isso? Nós temos a mania de ler a Bíblia só imaginando que são apenas conselhos. Você sabe por quê? Conselhos a gente aceita se a gente quiser. Né? A gente tem a mania de ler a Bíblia só como conselhos. Toda a palavra do Senhor são ordens para a nossa vida. Ordenanças. O Senhor não sugere que o Ezequias ponha a casa dele em ordem. Ele diz, ponha a sua casa em ordem. O verbo está no imperativo, faça. O dia que a gente parar de ficar imaginando que a Bíblia são apenas conselhos aceitáveis ou não, de acordo com o meu querer, nós vamos parar de errar e pisar em terrenos que são escorregadios. Vamos começar a voltar às nossas origens. Sabe como a música que a gente canta? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. É o que nós precisamos como igreja do Senhor. Irmãos, não tenham essa palavra como sendo uma admoestação, porque isso quem faz é o pastor de vocês. Mas como eu falei no início, que seja uma palavra de edificação, tanto para mim quanto para você. Estamos começando um ano novo. E ano novo é aquela mesma ladainha. Eu vou fazer um trem diferente do ano novo. E aí eu estava esse dia conversando com um psiquiatra, e ele falando para mim assim, Marta, tem uma síndrome que as pessoas vivem muito nos finais de ano, que ele me falou o nome, esqueci o nome da síndrome. Que é aquela que a pessoa se frustra porque passou o ano inteiro, planejou lá no início do ano, ou naquele famoso culto do dia 31 que a gente ajoelha e começa a prometer 1001 coisas, ou fazer 1001 coisas. Quando chega em novembro, chegando na beirada de dezembro, que você olha, tudo que você pensou, você não fez nada, a pessoa se frustra, se deprime, vocês acreditam? Ele fala, chega novembro e dezembro, eu não dou conta de atender tanta gente aqui no consultório, frustrada porque não alcançou as metas que planejou. E ele falou, sabe qual que é a dificuldade dessas pessoas? Porque elas propõem metas inatingíveis, coisas que elas sabem que elas nunca conseguirão atingir. Ele falou, qual que é a solução para isso? Proponha metas atingíveis. Para o cristão, qual que é a meta atingível? Vou orar um pouco mais, vou ler a Bíblia um pouco mais, conhecer o Senhor um pouco mais, me dedicar no secreto um pouco mais, ajudar um pouco mais. São metas atingíveis. E que a gente muitas vezes, preguiçosos, chegamos ao final do ano. Eu gosto de contar isso porque é uma experiência que eu vivi com o Ministério de Louvor lá na igreja. Não sei se eu falei isso para vocês o dia que eu estive aqui, mas eu vou contar para vocês. Nós fizemos há 5 anos atrás, com o Ministério de Louvor, um planejamento assim, para a gente estava estudando uma lição sobre o tempo. E aí, eu falando com eles, assim, eu dei uma lista para eles de todas as coisas que a gente normalmente faz durante a nossa semana, os nossos dias, né? Coisas que são comuns a todos nós. Trabalho, família, lazer, igreja, ensaios, essas coisas. E eu falei assim, vocês vão somar tudo que vocês fazem durante o dia, depois durante a semana nós vamos somar para fechar o tempo da semana, parece que são 29 horas, não tenho certeza, uma coisa assim. Enfim, e eles foram calculando, devocional estava lá. Quando chegou no final que eles foram olhar a quantidade de tempo que eles gastavam no serviço, fazendo outras coisas, e o tempo de devocional, eles ficaram abismados. Olha, Marta, pelo amor de Deus, o tempo que gastavam com devocional, gente, era um tempo miserável. 5 anos atrás. Esse ano, voltei para a sala do Ministério de Louvor, que a gente tem uma turma na Escola Bíblica Dominical só do Ministério de Louvor. Fiz a mesma
a mesma dinâmica com eles. Sabe qual foi o resultado? Eles se espantaram do mesmo jeito com o devocional. Falei com eles assim, vocês batem o joelho no chão, agora, e agradecem ao Senhor, porque Ele deu 5 anos de vida para vocês ouvirem a mesma coisa e consertar a vida. Eu não sei há quanto tempo vocês ouviram uma palavra, põe em ordem a sua casa, muda a sua vida, se transforme, renove, mude alguma coisa. Não sei que dia que vocês escutaram isso, há quanto tempo. Mas o que eu posso dizer a vocês, que o Senhor traz vocês aqui hoje, mas nos traz mais uma vez para escutar a mesma coisa. Ponha a sua casa em ordem. Porque você vai morrer. Porque você vai morrer, foi o que o profeta disse ao Ezequias. E eu achei muito interessante que o Ezequias continua orando ao Senhor. Quando ele recebe aquela notícia, parece que ele dá aquele baque, meu Deus, vou morrer. E ele sabe o que ele começa a falar para o Senhor na oração? Mas Senhor, eu tenho sido um servo fiel. Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor me pede e tal. Como o Senhor tem me falado, eu tenho feito. Tipo assim, o Ezequias tentando persuadir Deus, tentando lembrar Deus de quem ele era, como se Deus não conhecesse o Ezequias. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Foi a ousadia de Ezequias. Ele chegar e expor tudo o que ele era diante do próprio Deus. Isso quer dizer o quê? Ele era um cara que se conhecia como um servo de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele não era um crente qualquer, ele era crente. Tanto é que ele não teve nenhum vexame, nenhuma vergonha de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou teu servo, sou justo, faço tudo o que o Senhor me pede. Tipo assim, não me mata não. Né? Sabe o que eu me lembro? Quando o Senhor escreve as 7 igrejas da Ásia, é uma frase que é muito comum, 3 frases que são muito comuns a todas as 7 igrejas. O Senhor vem falando sempre no início, eu conheço as tuas obras. Todas aquelas igrejas recebem essa mesma frase. Eu conheço as suas obras. Jesus dizendo para eles, fiquem tranquilos, eu estou vendo tudo que vocês fazem. Eu sei que vocês estão no movimento, eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês estão lá na igreja, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que está acontecendo, eu sei tudo o que está acontecendo com vocês. Não precisam me lembrar. E aí no capítulo 3 de Apocalipse, ele vem falando para a igreja de Sardes, eu conheço as obras de vocês. E sabe de uma coisa que eu também sei, além das obras que vocês fazem? Que vocês têm uma fama de que vocês são vivos. Mas sabe de uma coisa? Vocês são mortos. É mentira. Apesar de todo o movimento que vocês fazem, de todas as obras que vocês têm, o que eu vejo aqui é só gente morta. E aí o Senhor vem falando para eles assim, ó. A palavra do Senhor é o que nos dá vigor, meus irmãos, que nos sustenta e vivifica a nossa alma. O Senhor vem falando para eles assim, lembrem de tudo que vocês ouviram e aprenderam. Lembrem-se do que vocês ouviram. O Senhor mais uma vez trazendo à nossa memória, enquanto a nossa mente não estiver transformada pela renovação do nosso entendimento, enquanto nós não fizermos isso, nós não compreenderemos a importância de ser cristão. Como é que está a sua vida como cristão? Normal? Já me acostumei com isso aqui. Já me acostumei, é tranquilo demais. Gente, o serviço que nós temos para fazer aqui é urgente, sério e de uma responsabilidade tão grande que a gente precisa parar para poder prestar atenção nisso. E sabe o que eu acho mais interessante nessa história do Ezequias? E o Senhor, a Bíblia diz que antes que o Isaías fosse embora, o Senhor fala com ele, volta, dá ré aí, vai lá e fala com ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. É lógico que já estava nos planos do Senhor, é lógico que já estava nos planos do Senhor. E mais uma vez, o Ezequias, com a ousadia dele, falou assim, eu quero um sinal de que realmente esta palavra vai acontecer, de que realmente o Senhor vai me acrescentar mais 15 anos de vida. E aí o Isaías fala com ele assim, então tá bom, você resolve o que você quer.
Você quer que o relógio vai para frente ou vai para trás? Né? O relógio da escadaria desce ou vai para frente ou vai para trás? Eu sei que o relógio vai para frente, agora o relógio da ré eu nunca vi. E ele ainda fala assim na ousadia, olha, para frente é fácil demais, eu quero que ele vá para trás. A Bíblia nos ensina que o Senhor fez conforme o que o Ezequias falou e o relógio deu ré. Sabe o que é? O Senhor muda as estruturas do universo para confirmar o nosso chamado. Para confirmar quem nós somos. O Senhor, Ele faz coisas impossíveis que a gente não imagina para mostrar a nós, você é um escolhido. O que nós fazemos com as escolhas que nós temos na nossa vida? Nós fazemos questão de sermos escolhidos por um homem, por uma mulher, pelos nossos pais, pelo patrão, pelo pastor. A gente faz questão de ser escolhido pelos nossos filhos. O que nós fazemos com a escolha que Cristo fez por nós? Normal. Já parou para pensar nisso? O Rei do Universo, o Senhor. Eu gosto de contar isso para que vocês tenham noção de quem Deus é. E gente, o que eu tinha para chamar a atenção de Jesus Cristo? Para me trazer para esse reino, fazer questão de me trazer para esse reino, me colocar como um luzeiro nesse mundo e fazer o papel dele aqui nessa terra. O que ele viu em mim? A grandeza do Deus que nós servimos, para que a gente o trate de determinadas formas, que às vezes eu fico abismada com determinadas pessoas que se dizem servas do Senhor. Outro dia eu estava vendo um moço fazendo num podcast aí, um cristão com um ateu, falando sobre o universo. Eu sou apaixonada pelas coisas do universo, pelas grandezas do Senhor. E aí o ateu dizendo para ele assim, o Deus que você serve, ele não é tão infinito assim como vocês falam, não. Vocês gostam muito de comparar o Deus de vocês com o universo, que para os nossos olhos é uma coisa infinita, assim, que a gente, de uma grandeza assim, inimaginável. Mas se vocês querem saber, os cientistas ou as pessoas que estudam o universo já conseguiram estimar mais ou menos quantas estrelas há no universo. E está na faixa de mais ou menos 6 sextilhões de estrelas. Ou seja, o seu Deus não é tão infinito como vocês dizem. E ele volta-se para aquele ateu e fala assim, tá certo, 6 sextilhões. Mas saber o nome de todas elas? Porque a Bíblia nos diz isso. Que o Senhor chama cada uma pelo seu nome. Aleluia! E aí o Senhor vem e me escolhe. Você. Aleluia. A Vitória da Conquista, nem que rua que você mora, não sei nem que rua que você mora. Eu lá na rua Lúcio de Souza, no Cafundó do Juda, Medina. 22 mil habitantes. Meu pai e minha mãe que saiu lá de outro Cafundó, mais Cafundó do que Medina ainda. O Senhor me chama para poder proclamar a grandeza do seu evangelho e a gente trata assim como uma coisa comum. Então vai o Ezequias e Jesus diz a ele, Deus manda dizer, tudo bem, você vai viver mais 15 anos, tá bom? Tá ótimo. E aí eu te falo assim, se você recebesse essa notícia, você vai morrer. Você vai morrer. Você teria peito, como Ezequias disse, de chegar diante do Senhor, Senhor, eu tenho sido um servo fiel. Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor está me pedindo. Senhor, olha para mim, eu sou um cara. Me dá mais uns diazinhos aí. E você quer saber, essa notícia bate na sua porta quase todos os dias. Porque todos nós temos uma senha invisível. O dia que o Senhor falar assim, 252... Você nem sabe o que é o C mesmo, filha, bora. Está com a senha na mão e não sabe, não consegue ver. É o Senhor nos dizendo, qualquer hora eu te chamo, como você vai se apresentar a mim? O que você tem nas mãos? Jesus volta para nós o dia que a gente morre. E isso pode acontecer a qualquer instante. A pergunta que eu te faço é, se você tivesse a chance que Ezequias teve de ouvir, põe a tua casa em ordem, o que você faria? Por onde você ia começar? Mas sabe de uma coisa? Você está tendo a chance, a mesma que Ezequias teve. Você está viva, você não está doente, você não vai morrer por agora, e você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus te dizendo,
ponha a sua casa em ordem. Volte-se para dentro da sua casa agora. Vamos tratar agora de nós, a nossa casa. Entra para dentro da sua casa. Como é que você chega lá na sua casa quando termina o culto? Abre a porta, já sai jogando chinelo para os lados, né? Tirando a roupa, vestindo a roupa mais confortável, sentando no sofá. Vou assistir agora o resto do jornal, alguma coisa assim. Sente-se lá no sofá, bora bater um papo. Vamos ver. Sabe o que a gente fala? No final de ano, a gente tem essa questão de viver coisas novas, né? Diferentes. Aí muitas pessoas falam assim, Marta, parece que as coisas nunca acontecem comigo. Com as pessoas, tudo acontece coisa diferente. A gente ouve as pessoas contando, falando das novidades. Eu falei assim, você tem feito pelo menos um tiquinho diferente? Porque se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Ninguém vai conseguir ter resultados diferentes se continuar fazendo as mesmas coisas. Isso é impossível. A gente precisa mudar pelo menos um pouquinho e a gente sabe que toda mudança gera muito desconforto. Nós mudamos de casa faz quantos meses, Isaac? 3 a 4 meses. Nós mudamos de casa. Pensa no truvejo que foi. E olha que a casa que a gente morava era muito pequena, a gente tinha poucos móveis e mudamos para uma casa enorme. Mas sabe o que nós chegamos, antes de mudar, que nós chegamos, decidimos, vamos mudar? Vamos. Aí nós dois deitados na cama, olhando para a cara do outro. Tem certeza que você quer ir? Bora, né? Tem certeza? Aí os dois tiveram o mesmo pensamento. Desarrumar a mudança, guardar os trem, desmontar as coisas, jogar os trem ruins fora, guardar só os trem novos, levar só os trem que presta, deixar os... Sabe? Quase que deu desistência, só para ter que fazer isso. Mas eu jamais aproveitaria uma casa mais espaçosa, uma casa mais legal para os meninos e para nós, se a gente não tivesse... tomado aquele fogo, bora, desmonta esse trem tudo aí, joga dentro do carro e vamos. Toda mudança exige de nós sair do conforto. Sair da situação cômoda, da cadeirinha fofa da igreja. Toda mudança. E em todas as áreas da nossa vida, se a gente quiser viver o novo, a gente vai ter que realmente puxar o fôlego e falar assim, vamos, é agora que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, ponha em ordem a sua vida pessoal. Tudo começa por ela. A sua vida pessoal agora é a casa do Senhor. Ponha em ordem a sua casa, a sua vida pessoal. Sua vida pessoal direciona a sua família, sua vida pessoal direciona seu casamento, sua vida pessoal direciona seus relacionamentos fora da sua casa, sua vida pessoal direciona como é que você está aqui dentro da igreja. Sua vida pessoal. Deixa de lado um pouquinho sua esposa, seu esposo, sua mãe, seus filhos aí. Sua vida pessoal, coloque em ordem. A Bíblia nos chama a atenção para que isso aconteça. Deus já te fez uma nova criatura. Deus já nos chamou para sermos novas criaturas. Nada do que era velho em nós precisa vir para o novo estágio. É por isso que quando a gente muda, o tanto de lixo, de coisa que estava guardada dentro daquela gaveta nossa que nós deixamos lá em casa, vocês não têm noção. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que a gente conseguiu guardar tanta porcaria? Acumular tanta coisa. Eu nunca vi tanto aquele saco preto, a gente foi enchendo, deixou tudo lá. Chegou em casa com aquela leveza, não é? E roupa, sabe? Sapatos que a gente não usava mais, e muito papel, que professora ama um papel, né? Muito livro, muito papel, muito trem, deixa tudo aí, pelo amor de Deus. Mas nós já começamos a acumular, começamos de novo. Ele fala assim, vem você de novo. Mas de vez em quando a gente tem que pegar o saco preto e começar a jogar fora um bocado de coisa, sabe? Quando a gente vem para o Senhor Jesus, quando Ele faz de nós novas criaturas, o saco preto fica para lá. Cheio de coisas antigas e coisas velhas. Mas tem muitas vezes que a gente vem para esse novo estágio, mas esse óculos aqui... deixa eu levar. Ele não vai fazer diferença nenhuma lá no novo estágio. Vai, porque o Senhor te chama para viver uma coisa nova. Eu amo o texto de Isaías 43, quando ele vem falando para o povo assim, esqueçam o que se foi. Vocês não vivam mais no passado. Vocês não estão vendo que eu estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo. Vocês não reconhecem isso? É Jesus Cristo que chegou na nossa vida. Coisa nova, diferente. A Bíblia nos ensina, 2 Coríntios, vocês se tornaram novas criaturas. Vivam como sendo novos. Novos.
É hora de colocar em ordem, irmãos, a nossa vida pessoal. Não sei como é que está a sua vida. Tem coisa na nossa vida que nem o nosso esposo conhece, nem a nossa esposa conhece, ninguém conhece. Tem coisa na nossa vida que é só entre nós e Deus. Nós é que sabemos como é que está o nosso relacionamento. Nós é que sabemos como é que a gente está displicente ou não. Nós é que sabemos. E é isso que o Senhor nos chama para consertar hoje. Para de fingir que está tudo bem. Para de fingir que você é um ótimo crente. Para de fingir que nós estamos realmente colocados diante do Senhor, aos pés do Senhor todos os dias. A nossa vida e a vida do outro depende do nosso posicionamento pessoal. Vocês sabem disso? Põe em ordem a sua casa, a sua vida pessoal. Roupas novas. Eu tava prestando atenção. A Bíblia nos ensina que o Senhor, quando nos encontrou, quando nos amou, na verdade, Ele nos encontrou como defuntos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E eu paro para prestar atenção numa coisa. Um defunto ressuscitar. Faz de conta que o defunto já está lá sendo velado há uns 3 dias, está indo para o cemitério. E aí, de repente, ele resolve ressuscitar. Vocês acham que a primeira coisa que esse defunto ia fazer é o quê? Quando ele olhar aquilo que ele está vestido, pelo amor de Deus, tire isso de mim. E eu penso que a primeira coisa, ela queria tomar um banho, tirar aquele cheiro horrível de formol, de não sei o quê, que estava lá envolvendo. Tira essa roupa, me dá uma roupa diferente. Foi o que Cristo fez conosco. Mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor olha para mim e fala assim: mas você está feio, mas mesmo assim eu vou te amar. Que coisa horrível. Vou te amar mesmo assim. Vem cá, filho, roupa nova, deixa eu colocar um perfume em você. A Bíblia nos ensina que nós somos o bom perfume de Cristo. Por onde passa tem que exalar, por onde passa as pessoas, que cheiro bom. Não é cheiro de morto mais. Não é cheiro de defunto. Gente que ressuscitou com Cristo e agora vive por Ele e com Ele. Ponha em ordem a sua vida pessoal. Chega de viver de aparências. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque por muitas vezes nós somos mestres em viver de aparência. Nós somos mestres. Eu falo isso por experiência pessoal. Eu era uma mestre da aparência. Pastor. Olha, pensa numa bichinha altiva, orgulhosa, o nariz empinado, mas até que eu consegui reconhecer isso, demorou uns bons anos. E sabe o que é mais interessante? Ninguém imaginava isso de mim. Ninguém sabia. Ninguém percebia, porque eu conseguia fingir muito bem para as pessoas. Só diante do Senhor, até que o Senhor nos quebra, nos move. Uma hora você toma prumo. O dia que doer, você vai tomar prumo. E eu gosto muito de falar assim: não espere o Senhor te moer. Sabe? Aquela moída que dói, aquela que você fala assim: comigo de novo, Senhor, só acontece comigo. Não espere. O Senhor nos dá oportunidades todos os dias como essa. Coloque em ordem. Eu estou te esperando. Eu estou te ordenando. Não espere. Sabe por quê? Porque o Senhor trata assim com os seus servos. Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Amor do Senhor, para não nos ver perder, para não nos ver desviar, para não nos ver sair da sua presença, para não desligarmos do relacionamento que nós temos com Ele. O tempo inteiro Ele nos corrigindo. Coloque em ordem a sua vida pessoal. Se organize. Se organize. O sucesso do seu lar depende do posicionamento seu, marido e mulher. O sucesso da sua família, da sua casa, depende de um posicionamento seu. E em segundo lugar, vem falando agora: ponha em ordem a sua casa, que é a sua família. Ponha em ordem a sua casa. Como é que está na sua família? Casa aqui, agora eu vou falar de lar, da nossa construção, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E eu quero fazer uma diferenciação com vocês. Organizado não significa estar em ordem. Vocês sabiam que há diferença em estar organizado e estar em ordem? O que o Senhor disse para Ezequias é: coloque em ordem. Ordenar
é colocar numa sequência de prioridade. O Senhor disse para Ezequias: coloque numa sequência de prioridade a sua casa. Porque você pode muito bem falar para você: a minha casa está tudo organizadinho, tudo bonitinho, todo mundo trabalhando, todo mundo vivendo, todo mundo comendo, todo mundo para a escola, as coisas organizadas, porque eu sou uma pessoa muito organizada, e isso é ótimo, mas aí está tudo em ordem? Quais são as prioridades dentro da sua casa, dentro da sua família? Quem é o primeiro da sua família? Quem é que está no primeiro lugar nessa ordem de classificação? Foi o que Deus vem falando para Ezequias: presta atenção, como é que está a ordem de classificação aí dentro da sua casa. Você pode muito bem, mais uma vez eu te digo, pensar: na minha casa está tudo organizado, Marta. Você quer ver uma coisa que está tudo organizadinho, bonitinho, ninguém prejudica ninguém, ninguém tira a paz de ninguém, ninguém vê nada, nenhum movimento. Vai no cemitério para você ver. Todo mundo na paz, né? Ninguém perturba o vizinho, ninguém dá combate na grama do outro, na foto do outro se está mais bonita ou mais feia lá na lápide. Ninguém dá combate na vida de ninguém. Tudo organizado, mas sabe o que tem ali dentro? Morte. Só morte. Muitas vezes, presta atenção, pode ser que na minha casa esteja tudo organizado, mas pode ser que ali dentro tenha morte. Quando a gente deixa de colocar Cristo como sendo o primeiro na ordem, não tem outra escapatória, é morte. Se Jesus Cristo é a nossa vida e Ele não é o primeiro dentro da minha casa, o que é que vai ter na minha vida, na minha casa? O que Cristo nos chama a atenção hoje é isso: coloque em ordem a sua casa, família. Como é que está com os filhos? Como é que está com a esposa? Como é que está o relacionamento de vocês, vocês e Deus, vocês e vocês, vocês e seus filhos, vocês com a igreja? Como é que está? Está tudo bem? Está tudo em ordem ou está apenas organizado? O Senhor exige de nós ordem. Eu preciso ser o primeiro. Quando Cristo é o primeiro, não tem zica do resto. Você consegue organizar toda a sua vida se Cristo for o primeiro dentro da sua casa. Não é difícil fazer isso não, sabe? Mas isso tem sido um impedimento para muitos cristãos, não tem conseguido. Eu estava prestando atenção, ontem eu estava lá em casa conversando com a manhinha, e aí ela falando comigo assim, eu parei e fiquei pensando: senhora que pensa. Se você chegar lá em casa 8 horas da manhã, todo dia, manhã está no pé da cama com a biblinha dela, folheando, escrevendo, não sei o quê, sabe? Se ela não estiver lá em casa, você pode ir na igreja que fica uns 100 metros lá de casa, que ela está lá na sala de oração com as irmãs. Todos os dias. E aí, nós conversando sobre vida cristã, e ela falando assim: porque eu acho impossível. Todo crente faz isso. Aí. Não tem um crente que passa um dia inteiro e não para poder ler a Bíblia. Isso é normal na vida de todo crente. Eu olhei para ela assim: senhora que pensa. Ela fala assim, numa naturalidade, sabe? Assim, não. Porque a gente estava conversando que hoje em dia as pregações nas igrejas têm sido para crente. Os pastores estão querendo converter os crentes, né? Quando a gente deveria gastar o nosso tempo para proclamar o Evangelho de Cristo às pessoas que ainda não conhecem. E aí os pastores estão tendo que se gastar para poder converter os crentes. E ela falando assim: não, todo crente faz isso, não precisa ninguém ficar ensinando, não. Ler a Bíblia, ninguém passa um dia sem ler a Bíblia, sem fazer uma oração. Eu falei: manhinha, que mundo a senhora tá, filha? Acorda, né? Mas o Senhor vem nos trazendo, gente, coisa simples. Não sei se na sua casa tem sido assim. Não sei se o tempo está faltando. Eu não sei o que está acontecendo, porque se deixar, o tempo rouba o nosso tempo, é de tudo. Tudo. Os afazeres, as coisas que a gente tem para fazer, roubam o nosso tempo de tudo. Rouba a nossa vida, na verdade. A nossa existência, deixa a gente só aqui, ó. Fazendo tudo no automático.
se a gente realmente não colocar como prioridade o Senhor Jesus Cristo, eu sempre falo com o Ministério de Louvor, não ousem sair da casa de vocês nem um dia pela manhã sem se colocarem na presença do Senhor. Não ousem fazer uma coisa dessa. Você sabe o que isso quer dizer? Quando você tem a ousadia de sair de sua casa, quando você tem a ousadia de se levantar sem prestar a continência ao general de guerra, fala assim, ó, hoje eu não preciso do Senhor, não pode deixar que eu tome conta da minha vida por hoje, pode ficar tranquilo, hoje eu dou conta de mim. É isso que nós estamos dizendo para o Senhor, hoje eu não preciso do Senhor. E quantas vezes a gente faz isso? Coragem, eu falo que é coragem. A pessoa ser muito corajosa, sair de casa sem prestar continência ao general e falar assim, Senhor, bora comigo, vamos comigo, porque eu não sei o que pode acontecer, a oração pode mudar o seu dia. O tema da nossa igreja esse ano é orar e perseveravam unanimemente em oração. O nosso tema esse ano é esse. Começando do culto da virada e o ano inteiro nós estaremos nessa questão da oração, porque tem se perdido. Nós temos deixado para lá, a gente está na correria e está achando que Deus, o Senhor entende a intenção do meu coração, é lógico que Ele sabe, mas Ele quer ver você fazer, como eu disse no início, vida cristã não é só receber do Senhor, mas é o quanto eu me dou para Ele, o quanto eu dou a Ele. Não porque Ele precisa, eu que preciso. A oração não muda Deus, a oração não persuade Deus, a oração não convence Deus das coisas que eu quero. Quanto mais eu oro, aí eu costumo sempre dizer assim, gente, já que vocês acham que vocês estão persuadindo Deus, continue orando nessa intenção, não tem problema, porque quanto mais vocês oram, mais o Senhor te transforma. Quanto mais você ora, quanto mais você acha que você está convencendo Deus a fazer as coisas que você quer, mais o Senhor vem te mostrando que é a vontade dEle que é boa, é agradável, é perfeita para você. Ou seja, no final da oração, que você acha que você está convencendo Deus, você sai de lá convertido e convencido de que o Senhor é que sabe da sua vida mais do que eu sei. "15 anos, não sei que dia que você escutou uma palavra, põe em ordem sua casa. Pensa aí que dia que foi. O Senhor está te dando mais esse tempo para escutar hoje de novo. Põe em ordem a sua casa, sua família. Não seja displicente com seus filhos." Eu recebi uma mensagem semana passada de uma irmã, inclusive ela tinha mandado um livro para mim. Ela mandou uma mensagem para mim numa das caixinhas de perguntas e falou assim, Marta, o que eu faço? Eu tenho um chamado, mas o meu esposo, ele não me apoia em nada. Ele não me ajuda, ele não me apoia, não sei. O que eu faço? Eu preciso desenvolver o meu chamado. Eu falei, essa mulher está doida. Como assim? Aí eu fui, conversei com ela e falei assim, filha, você já deu a resposta aí. Olha o seu chamado aí dentro da sua casa. Você está pensando que o chamado é o quê? Ir para a rua, ir para os outros lugares, para outras cidades? Você está com um chamadão desse aí dentro da sua casa? Olha o que você tem que tomar conta, ensinar Jesus Cristo, soma aí para começar a te apoiar, e vocês dois ir fazer aquilo que Cristo mandou. Aí, sabe o que eu achei interessante? No meu privado, ela mandou aquela carinha com aquela aguinha descendo. Ou seja, ela não gostou da resposta. Ela queria que o chamado dela fosse além da casa dela, fora da casa dela. Muitas vezes nós pensamos assim. 3 meninos, 4 meninos, uma mulher, um marido, e nós estamos querendo buscar outros. Gente, não se permitam ir para o céu sem seus filhos. Não se permitam. Deus, eu não vou sem eles. Não vou sem meu marido, não vou sem minha mulher. O Senhor que sabe. Não vou. E agarra nisso aí. E pregue, e fale, e não se canse, e gaste tempo, e fale. Não se permita. Quando seus filhos saírem de perto de você, eles falarem assim, eu nunca escutei isso da minha mãe. Eu gosto muito de contar essa mensagem porque me choca muito. Eu gosto de contar, pode ser que vocês já tenham visto no Instagram esse vídeo, de um rapaz que ele conta o testemunho que ele trabalhou por anos numa empresa, um cristão. E aí, depois de muitos anos trabalhando com muitos colegas, chega diante
Foi visitar a empresa, um irmão da igreja dele, e esse irmão chega todo alegre quando vê ele na empresa e fala assim: ô, meu irmão, a paz do Senhor, que bom te ver aqui. O colega dele olha para ele e fala assim: uai, você é crente? Eu não sabia. E ele fala no vídeo que ele queria que tivesse uma cova aberta para ele fundar dentro. Que ele falou que foi a coisa mais terrível que ele já escutou em toda a vida dele. Trabalhar por anos a fio com uma pessoa do lado dele e essa pessoa jamais saber que ele era um cristão. Muitas vezes os nossos filhos não sabem que nós somos cristãos ou sabem que a gente é só de nome, porque o nosso comportamento dentro da nossa casa não tem nada a ver com Cristo. E o que Cristo está nos trazendo hoje é isso: põe em ordem o seu lar, se pareça comigo, me mostre para o seu filho através do seu comportamento, daquilo que você faz, daquilo que você fala, de como você é, de como você me serve. É isso que vai despertar nele o desejo de ser como você. Sabe o que aconteceu com Ezequias? A Bíblia fala que durante esses 15 anos, o Ezequias teve um filho, Manassés. Sabe o que é interessante? Quando Manassés fez 12 anos, o Ezequias morreu. Manassés começou a governar e foi o rei mais perverso. Foi a maior desgraça na vida do povo. Aí eu paro, o que Ezequias, com essa mulher dele, ficou ensinando esse menino durante 12 anos? Sabe o que eu entendo com isso? Diante do Senhor, ele se prostra e diz: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer, mas durante os 15 anos que o Senhor deu a ele, parece que ele esqueceu tudo quem ele foi. Tipo assim, eu tenho moral com Deus, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Virou uma confusão e ainda deixou um miserável daquele para tomar conta do povo. Se o Ezequias não seguiu o exemplo do pai, o Manassés não seguiu o exemplo do pai. Porque o Ezequias foi um excelente rei, mas teve um filho que foi podre para a nação. Que exemplo temos sido para os nossos filhos? Influenciadores ou influenciados? Você tem certeza que quando seu filho chega lá fora, ele fala bem de você, como servo de Deus? Seu esposo fala bem de você como a serva do Senhor? Sua esposa fala bem de você, meninos, como um servo de Deus? Mulheres conversam, vocês pensam, viu? Mulher bate papo, homens também fazem isso. Que sejamos realmente luzeiros do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não se permita, se você não decorar nada sobre esse tema, não se permita ir para o céu sem levar os seus. Amém? Eu vou, mas eu vou com todo mundo. Em nome do Senhor Jesus. Para concluir, ponha em ordem a sua casa no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Hoje o que a gente tem mais ouvido falar, eu não preciso de igreja para poder servir a Jesus. Eu sou igreja. De onde esse povo tira um negócio desse, eu não sei. Aí aquela mulher se frustrou com a igreja, se decepcionou com a igreja. Gente, é por isso que eu estava vendo um vídeo hoje que eu falei assim, realmente é o que tem acontecido. E a gente se reúne, a gente faz trabalhos, e a gente faz conferências, e a gente faz reunião de mulheres, e faz de homens, e faz não sei o quê. E é uma cura, vamos curar emocional, é cura emocional, é cura emocional. Gente, o sangue de Cristo parece que não é suficiente para curar a ferida que esses crentes estão tendo. Nunca vi tanta ferida emocional, tanta precisão de cura. Quando eu olho para todos aqueles homens e mulheres que o Senhor curou, Cristo simplesmente perguntava para eles: o que vocês querem que eu faça a vocês? E eles diziam: eu quero ser curado. Então seja. Não é possível que de domingo em domingo eu não consiga ser curada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Seja
cura. Estou curada, e agora? Vai fazer o quê? Seja e faça. Espalhe que você foi curada. Mostre. Se você não souber, hoje eu estava vendo um programa antes de vir para cá, e o pastor falando exatamente isso. Ah, mas eu não sei pregar, mas eu não sei fazer um estudo bíblico, eu não sei o quê. Seja o que o Senhor fez com que você fosse. Era uma pessoa e se transformou em outra, conte para outras pessoas, olha, eu era assim, eu vivia assim, eu era doente, eu era enferma, eu tinha isso, eu fazia assim. O Senhor fez isso comigo. Seja você o estudo bíblico que você não sabe dar. Seja você a pregação que você não sabe falar muitas vezes. Seja. Para com esse negócio, essa dor, essa coisa, esse emocional abatido o tempo inteiro. Eu gosto muito do salmista Davi quando ele fala para a alma dele assim: por que estás abatida, ó minha alma? Ele conversando com a alma dele, aí depois ele mesmo me responde, fala assim: eu quero saber de um, quieta que esse negócio de estar abatida, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele não permitia que ela ficava adulando a alma dele, ô dó, abatida, caída, me feriram. Fala, não, quieta que esse negócio de abatimento já deu. Espera no Senhor. Sabe, parece que a gente está formando uns crentes, aquele, sabe, mimado, aquele povo assim que você não pode falar, que seu brinco não está combinando com sua roupa. Se você fala um trem desse, não volta na igreja nunca mais. Põe em ordem a sua casa, seu lugar no reino, o corpo de Cristo. Estava vendo nessa mesma pregação o pastor falando sobre o levar a palavra do Senhor, e ele falando o texto nos diz assim: quão formosos são os pés. E aí foi chegando, o pastor confirmou quando a gente falou assim: a gente tem que ir vivendo, né, pastor, as coisas que o Senhor tem para nós. Por que ele fala quão formosos são os pés? Porque são os pés que levam o evangelho, são os pés que vão. São os pés que saem, que andam, que se movimentam. Mas então o corpo de Cristo só precisa dos pés para ir? Não. Mas quando os pés chegam lá, o que acontece? Precisa da boca para falar, precisa das mãos para tocar, precisa do abraço para chegar uns aos outros. Precisa dos olhos para olhar com amor, como Jesus Cristo fez com tantas outras pessoas. O olhar de Jesus mudava a vida das pessoas. Jesus muitas vezes não precisava dizer nada, o olhar dele dizia, curava, penetrava, transformava. Sejamos nós esses pés que vamos, mas também que sejamos nós as mãos, as bocas, as orelhas, os ouvidos para poder ouvir as pessoas, as reclamações das pessoas, as debilidades das pessoas, e sejamos a boca que cura essas pessoas. Gente, nós estamos na igreja, nós precisamos sair daqui curados. Para de vir a cada domingo buscar cura, nós já fomos. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos curar. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça. Nós temos ouvido muito essa mensagem às ovelhas, as ovelhas de Cristo, as ovelhinhas queridas, e ficamos nesse nível de ovelhinhas. Nós ouvimos esses dias um pastor pregando assim: nós somos chamados para sermos soldados. Quieta que esse negócio de ovelhinha, de passar a mão, eu sou uma ovelhinha bonitinha, branquinha, toda bonitinha, né? Soldados do Senhor, imponha, se levante. Cadê a arma? Vamos para a guerra. Soldado. Já pensou um soldado vestido de ovelha no meio da guerra, toma um tiro rapidinho. Ninguém joga bala em mim porque eu sou ovelhinha, vai fundando. Não coloca logo sua armadura, não impunha sua arma e senta a bala na cara do inimigo. Uai. É isso. Para com isso, vamos parar. Glória a Deus, gente, que eu fui criada num tempo que não tinha esse negócio de meu pé tá doendo comigo não, sabe? Não tinha amanhã, não quero ir na igreja. Não tem que querer nada, vamos. Não tem que querer. Eu falo com mãe assim: mãe, eu não sei como é que eu tenho orelha. E ela olha para mim assim, como se ela não soubesse de nada. Mas por que você fala assim? Mãe, a senhora beliscava minha orelha demais. Puxava minha orelha demais na igreja, porque eu ia chegando,
para dormir no ombro dela, e ela na minha orelha. Você sabe quando a hora você faz um trem na orelha do menino que chega a estralar? Eu falei, mãinha, pelo amor de Deus, ela é mentira sua, tá? A minha orelha que sabe se é mentira. Mas que bom que ela fez isso, que glória a Deus, né? Ela num lado, meu pai no outro, e nós tudo no meio, quem ia levantar para beber água? Tinha esse negócio de beber água, não. Não tem, né? Ninguém dá sede com 1h30 de culto, nem ir no banheiro. Com um Benjamin eu falo lá em casa direto, ô Ben, você não bebe água aqui em casa durante 16 horas que você fica aqui em casa, eu não vejo você bebendo água. Você vai chegando na igreja, você dá uma sede, sem fim, não bebe. Vai ficar com sede até terminar o culto. Oh, mãe, mas estou com sede. Ainda bem que eu fui criada nesse tempo, sabe? Ainda bem, glória a Deus. Adquiri uma casca grossa, não é todo mundo que me abate não, sabe? É muito difícil. E tem hora que eu dou uma esmurecida com os trem, a Áquila olha para mim e fala assim, moço, olha seu nível. Ele é desse jeito. Moça, olha o seu nível. Desconfia, né? Como cristã, eu falo assim, desconfia ao seu nível. Quando a gente começou, não sei se eu comentei com os irmãos, como eu comecei no Instagram, um dos vídeos que viralizou, eu falando sobre coisas de crente, né? Era um vídeo de humor, e aí o povo me detonou, gente. Pensa, os xingamentos que vocês imaginaram na cabeça suas, assim, os piores que vocês imaginar, eles colocaram nos comentários. E aquilo eu fui ficando com raiva, eu falei assim, gente, esse povo nem me conhece, esse povo fica falando isso de mim, não sei o quê, e eu fui asiando, e eu fui ficando com raiva, eu falei, bloqueei para comentar. O vídeo é um dos que mais de 8 milhões de visualizações, e comentário assim, sabe? Bloqueei para comentário. Aí ele falou assim, mas por que você bloqueou? Eu falei assim, porque eu não sou obrigada a ficar lendo essas coisas, eu não sou nada disso que esse povo está falando, eles não me conhecem, não sabem nada de minha vida e ficam falando isso de mim. Ele olhou para mim e falou assim, desbloqueia isso aí agora. Ou você desbloqueia, ou você quieta com esse negócio de Instagram. Respirei fundo e desbloqueei, e o pau quebrou nos comentários. Eu tive que me forjar. Os que eram muito ofensivos eu excluí, bloqueei. Meu bloqueado lá, gente, eu acho que tem mais bloqueado do que gente que me segue. Porque eu não gostei, bloqueei, não gostei, bloqueei. É assim, falou ruim, bloqueei. Falou mal, bloqueei. É assim. Ué, não sou obrigada. Uns vêm falar assim, mas você é figura pública, mas não significa que você fala o que eu não estou afim de ouvir? Não estou afim. Não estou afim de ler, sinto muito. Então a gente tem que aprender como servos do Senhor a viver nessa comunidade. A gente sabe que a gente vai ter os percalços, as pedras, as beliscadas de vez em quando. Isso é normal. É assim que a gente cresce. É a vida inteira. Nós ajoelhadas, Senhor, me dá o fruto do Espírito. Senhor, me dá o fruto do Espírito. O fruto do Espírito a gente só adquire assim, com uma pedra no meio do caminho. Né? Igual o poema, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Né? Aprenda assim, amor, bondade, mansidão, benignidade, paciência, misericórdia, não é assim? Fidelidade, alegria. Como é que você vai adquirir isso se não tiver uma pessoa te ferroando? Como? Não tem como. Você conviver só com gente que fica te alisando, te beijando, te falando que você é lindo? Você não vai crescer nunca. Como é que você vai adquirir misericórdia? Porque a misericórdia eu acho que é um dos melhores do mundo. Sabe? Porque a misericórdia é que você faz você olhar para aquela pessoa assim que você está querendo esganar. Tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa. Sabe? E oferecer, e dar. Como o pastor Jeremias Pereira fala assim, quando chega o inimigo na sua casa, faz o melhor pudim e entrega. Isso é misericórdia. Não põe veneno, não. Sem veneno. E é que a gente tem ouvido muito aí, não precisa de igreja, não. Você não precisa ir lá no templo, precisa. Para de ouvir esse povo, sabe? Onde é que vocês escutam isso? Você não acaba nem de escutar o resto das coisas que ele tem para falar. Eu sou desse jeito. Falou um trem que não bateu com aquilo que eu acredito, eu nem acabo de ouvir. Porque crente que não está firmado na palavra começa a se convencer. É mesmo. Ele tem razão, né? É uma coisa a se pensar. Aí começa. Quando não tem firmeza na palavra, por isso que primeiro lá na sua casa,
Põe em ordem sua vida pessoal, intimidade com o Senhor, conhecimento da palavra, oração. Põe em ordem a sua família. Ninguém desvirtua uma família que é firmada na palavra do Senhor. Ninguém. E na igreja, por que a gente precisa estar em ordem na nossa comunidade, no nosso ministério? Porque a igreja é formada de famílias. Se as famílias estiverem desestruturadas e vierem para dentro da igreja, vai dar BO para o pastor. Por que as escolas estão cheias de menino com problema? Vai lá na casa desses meninos para vocês verem. Começa lá na sua casa, sua primeira igreja é lá, gente, é lá, saia de lá já assim, ó, e chega aqui, o pastor, eu estou mais ou menos transformado, o senhor só precisa dar um jeitinho aqui, mas eu não vou dar trabalho para o senhor, não vou. É isso. Tira da cabeça que você não precisa de igreja, precisa. Não é as quatro paredes não, é o povo, é nós, um povão, grudado, um beijando o outro, daqui a pouco um dando tapa no outro, é assim. Uma maravilha. No dia da ceia nós pedimos perdão. Lá na igreja tinha um negócio de ir na frente pedir perdão. Aqui já teve isso? Eu estou falando para vocês que eu sou de antigamente. Aí o pastor ia na hora antes da distribuição de ceia, né? Aquele momento da oração do perdão e tal e coisa. O pastor, tem alguém que quer pedir perdão uns aos outros? E o povo ia. Quero pedir perdão, minha irmã. Ia no microfone. Pedir perdão, minha irmã, porque eu fiz isso. Era muito legal, gente. Muito legal. Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo, sabe o quê? Que quando o irmão não ia na escola dominical, mandava um bilhetinho para o pastor. Manhã não ia na escola dominical, Marta, leva e entrega o pastor lá. No final do culto, o pastor lia na hora dos avisos, irmã Ana não compareceu porque hoje ela estava com dor de cabeça. Sabia, dava satisfação, porque que não estava lá presente. Eu sou desse tempo, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Meus irmãos, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês. Nós pregamos esse texto como se fosse para o povo lá fora. O Senhor falando conosco. Hebreus 3,7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Fala, Senhor, para mim essa palavra. Senhor, naquilo que eu preciso ser transformado. Naquilo, Deus, em alguma área o Senhor está falando comigo. Ponha em ordem. Perceba que o seu tempo é limitado. Todos nós temos um tempo como o do Ezequias. Todos nós temos um tempo como o dele. O Senhor está nos dando um tempinho a mais para resolver a situação da nossa vida. Isso é amor. É porque Ele quer que a gente vá morar junto com Ele. Todos nós temos o mesmo tempo do Ezequias. Entenda que você deve muito às próximas gerações. Isso, para mim, assim, é uma das coisas mais importantes que eu falo nessa mensagem também. Você sabe que para você estar aqui hoje, outras pessoas estiveram de joelho por você? Você sabe disso? Pessoas que você nem sabe quem são. Eu não sei quem ajoelhou pelos meus pais há anos atrás para que eles se convertessem. Mas eu sei que eles se ajoelharam muito antes de eu nascer por mim. Nós devemos à próxima geração os nossos joelhos no chão, para que seja uma geração diferente. Nós temos essa dívida, meus irmãos. É por isso que nós não podemos esmorecer na nossa caminhada. Nós não podemos parar nessa caminhada de nos fortalecer em Cristo. As pessoas esperam por nós. As pessoas estão precisando de influenciadores. Que lhes mostrem o caminho, que lhes aponte quem é Jesus Cristo, que caminhe junto com eles, que leve esse povo para o céu. O povo está indo para o inferno de bando. E a igreja aqui da igreja querendo ser curada. Como assim? Já estamos. Já somos curados. Tome posse dessa bênção e faça alguma coisa com essa cura. Cure outras pessoas. Decida hoje. Decida. Decida hoje
a se transformar, a mudar a sua vida. A Bíblia nos ensina, Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente aprende com esse texto que é uma ação reflexiva. A mesma pessoa que pratica a ação é a mesma pessoa que recebe. Depende de mim. Tem coisa que depende de mim, tem coisa que é Deus que faz por mim, mas tem coisa que Ele espera que eu faça. Transformar-me, por exemplo, é uma coisa que o Senhor espera que eu faça, você sabe por quê? Ah, mas só Deus transforma? Sim. Aqui, ó. Ele já te deu tudo. Tudo o que você precisa saber para se transformar está escrito aqui. E você está esperando Deus fazer o que mais? Agora é só você fazer. Eu gosto muito de contar isso. O dia que a irmã falou assim, ô Marta, ora para mim, ora por mim, me ajuda em oração. Eu falei, por quê, minha filha, que você está querendo oração? É para o Senhor cortar um pedaço da minha língua. Eu falo assim, eu orar para cortar um pedaço de sua língua? Eu não. Você não vai incomodar Deus com um negócio desse, não, porque Ele já falou com você, para você refrear a sua língua. Por que você está querendo que Ele corta? Se você sabe que você conversa demais, que você tem a língua grande, o que você tem que fazer é trancar ela dentro da sua boca. Nem que você fica mordendo ela com vontade de soltar, mas tranca, não vou orar não, essa oração não tem nada a ver. Porque isso é coisa que você tem que fazer. Não é Deus que vai fazer por você. Até onde vai a soberania do Senhor, até onde é que vai a nossa responsabilidade. Onde começa a nossa responsabilidade como cristãos. Responsabilidade de transformarmos todos os dias é nossa. E que façamos isso com alegria, com zelo. Servir ao Senhor Jesus é bom demais. Vou falar a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida, gente. Olha para vocês verem. No meio desses, quantos bilhões de gente que tem no mundo? 8 bilhões de pessoas. Somos quantos aqui, pastor? Nós vamos contar só nós aqui, umas 300 pessoas na igreja. Você já pensou? No meio de 8 bi, o Senhor escolhe 300, os 300, né? Os 300, para poder proclamar o reino dele. Gente, nós estamos com tudo e não estamos prosa. Como é que nós estamos levando essa escolha? Senhor, que coisa extraordinária! Servir ao Deus do universo e proclamar o reino dele. O Senhor nos chama como Ele mesmo. Ele diz assim sobre Ele, eu sou a luz do mundo. Aí olha para mim e fala assim, você é a luz do mundo. Ou seja, você sou eu aí na terra. Aleluia. O povo vai perguntar assim, vocês são besta demais, que vocês creem numa pessoa que vocês nunca nem viram. Fala assim, olha ela aqui. Como assim eu nunca vi? Me olho no espelho todos os dias e a Bíblia não fala que eu preciso refletir Cristo? Olha ela aqui. É isso que nós precisamos ser para o mundo. É isso. Amém? Vocês entenderam? Amém? Glória a Jesus. Bora bendizer o nome do Senhor. Cadê os meninos do louvor? Vamos cantar? Só para a gente terminar.